Palavra para o ministro Bruno Falaria Dantas. depois dele. Senhor presidente, obrigado. Eu queria cumprimentar o ministro Éder e dizer que daquele acordo que apresentei há 15 dias, por oportunidade da declaração de inidoneidade das empresas envolvidas na fraude à licitação de Angra 3, 90% das sugestões que foram discutidas com a força-tarefa do Ministério Público Federal lá em Curitiba, com o procurador Deltan Dallagnol, com o procurador Carlos Fernando, 90% das sugestões vieram do ministro Éder de Oliveira. E eu vejo com muita alegria, muita satisfação, Sua Excelência devolver o pedido de vistas que havia formulado nesses autos que tem como relator o ministro Vital do Rego. No entanto, eu queria apenas ponderar, antes mesmo de discutir essa questão no plenário, ponderar com o ministro Éder que talvez não fosse, pelo menos neste caso e pelo menos não neste momento, não fosse o mais adequado nós incorporarmos como uma prática nossa esse item que consta aqui na última página da declaração de voto apresentada por Vossa Excelência, de que os responsáveis que não tenham celebrado acordo com o Ministério Público Federal também poderão assumir perante este tribunal compromisso de contribuir para os respectivos processos de controle para os mesmos fins mencionados no item tal, segundo o procedimento a ser definido pelo plenário. E eu explico por quê. A grande verdade é que hoje o Brasil vive um ambiente de indefinição sobre quem são os atores que têm responsabilidade, que têm competência para fazer os acordos de leniência, as delações premiadas e negociações do gênero. Eu, quando estive em Curitiba para discutir com os procuradores do MPF, eu adotei a posição conservadora. É claro que eu poderia, desde aquele momento, já ter apresentado essa sugestão de essa proposta de Vossa Excelência, mas eu optei pela posição conservadora porque, no caso da Lava Jato, em particular, e nós estamos aqui diante de um caso da Lava Jato, que é essa unidade de destilação atmosférica a vácuo, unidade de hidrocraqueamento catalítico e unidade de coqueamento retardado, todas do Comperj, portanto, estão sob investigação da Lava Jato. A grande verdade é que o Ministério Público Federal reúne um acervo de informações que provavelmente nós não temos. Então, eu fico, no mínimo, receoso de permitir que essas empresas, imagine uma Odebrecht, uma Andrade Gutierrez, uma UTC, ou qualquer uma dessas empresas, Camargo Corrêa, Engevix e por aí vai, as empresas do Clube VIP, que sabem aquilo que elas entregaram no Ministério Público Federal, chegam aqui no TCU, apresentam 10% do que apresentaram no Ministério Público Federal, não informam para o TCU que estão em negociação com o Ministério Público Federal e nós aceitamos isso para os fins das nossas atividades de controle externo. Portanto, eu tenho para mim que, neste momento, não que nós não possamos avançar e não possamos evoluir isso para esse ponto no futuro, talvez até próximo. Mas, neste momento, eu penso que esses empreendimentos que estão sendo investigados na Lava Jato, até para que nós possamos prestigiar e maximizar a investigação que está sendo realizada tanto pela Força Tarefa de Curitiba quanto pela Força Tarefa aqui da Procuradoria-Geral da República, o melhor seria nós mantermos, ministro Éder, e veja, não vai aqui nenhuma crítica, eu acho que Vossa Excelência está um passo à frente e provavelmente nós teremos que chegar lá em algum momento, mas não na Lava Jato, porque na Lava Jato o Ministério Público, em matéria criminal pelo menos, está muitos passos à frente de qualquer outra instituição. Talvez seja por isso que a CGU até hoje não logrou celebrar nenhum acordo de leniência e o Ministério Público já celebrou tantos. E provavelmente é por isso que nós estamos em entendimentos com o Ministério Público Federal e não com a CGU. Né? De modo que eu proporia a Vossa Excelência, e claro, apenas como sugestão mesmo,
que nós mantivéssemos essa proposta do item 1 que Vossa Excelência apresenta, eu acho que está perfeita, e as empresas que não têm acordo de leniência ou delação premiada com o Ministério Público Federal, em vez de procurar o TCU, que procurem a força-tarefa. Porque a força-tarefa terá condições de verificar se a contribuição que está sendo oferecida, se é suficiente para justificar um acordo de leniência. O que nós não podemos aqui é abrir, pelo menos nesse momento, é abrir um flanco a mais que possa enfraquecer a força-tarefa. A força-tarefa do Ministério Público Federal merece reforço, merece prestígio, merece que o seu trabalho seja maximizado. E é isso que o TCU tem feito ao longo desses últimos meses, e eu acho que é essa a intenção de Vossa Excelência, e eu acho que nós precisamos harmonizar as nossas decisões com o nosso intuito. E eu acho que talvez uma proposta como essa, neste momento, talvez no futuro isso possa ser feito, mas neste momento possa ser, na prática, possa representar um flanco nas investigações feitas pelo Ministério Público Federal. Então, é só uma sugestão a Vossa Excelência, evidentemente, se Vossa Excelência que estudou esse assunto tanto quanto eu, mas, em particular, essa proposta Vossa Excelência estudou mais do que eu, se Vossa Excelência entender que é o caso de manter, vamos discutir, vamos ouvir os outros colegas. Mas é apenas uma sugestão por hora. Já começo a me desculpar com o plenário por estar falando tanto nessa sessão, mas é porque realmente esse assunto é um assunto palpitante e sobre o qual eu tenho me debruçado bastante. E, como eu havia adiantado, o ministro Éder nos trouxe muitas luzes sobre essa questão. Eu queria, e cumprimento Sua Excelência por ter retirado, ainda que momentaneamente, aquela proposta inicial que apresentou, para que nós possamos discutir num âmbito maior, fora do calor e das emoções da Lava Jato. Eu acho que talvez o leading case para a proposta do ministro Éder tenha que ser mesmo um caso de fora da Lava Jato, e aí nós teremos a oportunidade de escolher um processo com menos paixões e menos volume de recursos envolvidos. Acho que nós precisamos aprender a usar esses instrumentos, e é natural que seja assim em instituições maduras. Eu queria apenas, senhor presidente, trazer 2 pontos. Um que é uma preocupação minha, e um outro que é uma preocupação conjunta que tenho com o ministro Benjamin Zinler, que, insisto, eu tenho sido um interlocutor frequente meu, eu valorizo muito a experiência, a dedicação, a forma republicana como o ministro Benjamin enxerga todas as questões aqui do plenário, e Sua Excelência tem tido tem sido um grande interlocutor nessas ideias, principalmente pela possibilidade de nós aprofundarmos tecnicamente os debates, por ser ele relator do maior caso, não que outros ministros não pudessem trazer esses elementos, mas porque Sua Excelência é relator, inegavelmente, do maior caso envolvido na Lava Jato, que é o caso de Abreu e Lima, que eu já tive algumas chances de dizer, estamos ultrapassando aí a casa dos 10 bilhões de reais de valores em responsabilização das empresas e das pessoas, dos agentes públicos. Mas eu inicio falando sobre a minha preocupação, ministro Vital. Eu vi no voto de Vossa Excelência, e tomei o cuidado de checar com o ministro Benjamin, Vossa Excelência deixa de promover o bloqueio de bens, a indisponibilidade de bens, daquelas pessoas jurídicas que estão comprovadamente realizando acordo, que já realizaram acordo de leniência com o Ministério Público Federal. E eu acho que isso está correto, o ministro Benjamin já fez isso nos 2 processos que trouxe a exame do plenário referentes a Abreu e Lima. No entanto, eu queria apenas dizer, nesse momento, sem divergir de Vossa Excelência, que em algum momento no futuro, nós teremos que começar a tornar indisponíveis bens dessas empresas também. Porque um ponto que eu tenho insistido bastante
é que os valores que o Ministério Público negociou a título de acordo de leniência são valores irrisórios, são apenas o aperitivo da refeição que vai ser servida na Lava Jato. Nós não podemos imaginar, especialmente tendo a expertise que temos, que o valor que essas empresas roubaram, os valores que essas empresas roubaram da Petrobras, da Eletrobras e do próprio Tesouro Nacional, do BNDES e do próprio Tesouro Nacional, seja apenas aquele que foi definido nos acordos de leniência. Até porque o próprio Ministério Público Federal já nos disse com uma dose elevada de sinceridade que aquilo era apenas uma estimativa e uma antecipação da reparação do dano. Então, em algum momento, esse valor Vejam, senhores, nós estamos falando de valores como Camargo Corrêa, 700 milhões de reais, Andrade Gutierrez, 1 bilhão de reais, Odebrecht, incluindo Braskem, 7 bilhões de reais. Nós estamos aqui, só em Abreu e Lima, nós estamos falando de 10 bilhões. Só em Angra 3, nós estamos falando de quase 2 bilhões. Na Repar, o ministro André Luiz deve ter os números mais atualizados, mas provavelmente mais de 2 bilhões. Refinarias Premium 1 e 2, ministro Zé Múcio, também alguns milhões de reais. Não sei se chega a 1 bi. Comperj, Vossa Excelência está relatando hoje, dois dos empreendimentos do Comperj, também 2 empreendimentos apenas, alguns bilhões de reais. Então, evidentemente, esses números não batem. E o Ministério Público nunca teve intenção de anistiar ou de dar quitação para as empresas ao impor aqueles valores que foram cobrados por oportunidade da celebração do acordo de leniência. Portanto, o que eu quero dizer nesta fase é que eu estou totalmente de acordo com a proposta do ministro Vital. Eu acho que nós não podemos começar uma tomada de contas especial já bloqueando os recursos das empresas que estão colaborando, mas chegará o momento em que recursos delas terão que ser indisponibilizados também. Então, essa é a primeira observação que eu queria fazer. A segunda observação, ministro Vital, é algo um pouco mais complexo e um pouco mais técnico. Eu vi aqui nas conclusões do voto de Vossa Excelência, e conversava isso com o ministro Benjamin, que Vossa Excelência não só promove a oitiva das pessoas físicas responsáveis que nessa apuração, nessa imputação de responsabilidades, pelos danos, mas Vossa Excelência também faz aquela desconsideração inversa, vertical, subindo para a holding. Eu teria um pouco mais de cautela com relação à oitiva das holdings, porque eu identifico aqui uma chance real dessas holdings questionarem a nossa decisão no Supremo Tribunal Federal com uma chance razoável de êxito. Por quê? Porque a lei civil estabelece os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. E eu não enxerguei aqui, nestes autos, uma instrução suficientemente densa que pudesse justificar a oitiva dessas holdings. Eu acredito que, assim como o ministro Benjamin fez nos casos de Abreu e Lima, nós poderíamos, por hora, nos limitar a ouvir as pessoas naturais, mas sem prejuízo de que, mais à frente, numa etapa de maior maturidade processual, mais avanço processual, nós pudéssemos, caracterizadas as hipóteses de desconsideração inversa da personalidade jurídica, aí sim subir para a holding, porque nós já sabemos, no caso de Abreu e Lima, e nós já sabemos em outros casos, que as empresas que estão tendo bens tornados indisponíveis, não tem patrimônio. Essa que é a grande verdade. Então, eu enxergo que Vossa Excelência vai na direção correta. No entanto, eu entendo que nós precisamos, primeiro, exaurir essa primeira etapa, para depois, diante de uma instrução algo mais densa, algo mais completa, aí sim, chegarmos à oitiva das holdings. Porque eu tive a oportunidade de dizer isso
As empresas, muitas vezes, tentam utilizar contra o TCU um argumento ad terrorem, dizendo que, olha, se o TCU nos condenar numa tomada de conta especial, a empresa vai quebrar. E eu respondo, isso é muito simples. Nós temos mecanismos de desconsideração da personalidade jurídica e nós iremos nos bens, no patrimônio dos acionistas controladores, porque estes nós temos certeza. A empresa pode até não ter dinheiro, mas os acionistas controladores têm. Então, chegará a hora de nós avançarmos sobre os bens deles, caso as empresas não tenham. Então, o que eu pondero a Vossa Excelência apenas é que talvez ainda não seja a hora de nós fazermos a oitiva das holdings. Talvez possamos exaurir as diligências com relação às pessoas jurídicas diretamente responsáveis e das pessoas físicas, e aí, num futuro breve, em não localizando bens e verificadas as hipóteses legais de abuso de direito, de utilização da personalidade jurídica para cometer fraude, aí sim nós chegaríamos a uma pessoa jurídica acima das responsáveis, que sim seriam as holdings. E caso as holdings não tenham, nós podemos também quebrar a personalidade jurídica das holdings e chegar ao patrimônio dos acionistas controladores. São essas as duas ponderações que eu queria fazer a Vossa Excelência.